Olá, amigos, tudo bem? A gente está aqui para falar hoje, continuando a série Superando as Dificuldades. Hoje é a terceira parte e o tema de hoje é como a gente pode superar as dificuldades através do Ho'oponopono. Esse é um assunto muito bacana, muito interessante e com certeza você vai gostar do que você vai ouvir. E se você tiver com o coração aberto e aproveitar o que vai ser dito aqui hoje, você vai transformar a sua vida. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou tentar resumir porque senão vai virar uma aula. O que é Ho'oponopono? Ho'oponopono é um sistema psicoespiritual de cura havaiana ancestral. Então isso é o Ho'oponopono. O que mais a gente conhece aqui no Brasil são aquelas palavrinhas, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. Mas hoje eu quero que vocês esqueçam isso, porque o Ho'oponopono é muito mais do que isso. Então a gente vai falar aqui hoje do princípio máximo do Ho'oponopono, que é isso que vai nos ajudar a superar as nossas dificuldades. E se você tiver interesse, se você gostar e sentir interesse, você pode fazer um curso de Ho'oponopono e entender como o sistema funciona e realmente aprofundar nessa questão e nos métodos que ele te dá, ok? Então, qual é esse princípio que é transformador para a gente, que eu considero essencial? Acho que todo mundo deveria estudar Ho'oponopono, todo mundo deveria entender este sistema. A gente não precisa ser especialista, mas entender, saber como ele funciona para aproveitar isso ao máximo, porque ele é fundamental para o nosso entendimento. Esse sistema psicoespiritual de cura havaiana, ele tem alguns princípios. O primeiro princípio é que nós temos 3 unidades de consciência: superconsciente, subconsciente e consciente. Que isso é uma coisa que no curso a gente aprofunda. O outro princípio é o seguinte, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, que nós criamos a nossa realidade por isso e, principalmente, que é a coluna vertebral do Ho'oponopono, que é a coisa mais importante para o seu entendimento no momento, se você está buscando a sua cura, se está buscando a sua transformação interior. O Ho'oponopono explica o seguinte, que a gente tem 2 métodos de viver. O primeiro deles, a gente pode viver reencenando o passado, que é quando nós revivemos as situações, as experiências, os traumas tristes ou alegres que a gente já passou. Quer dizer, trauma só pode ser triste, né? Mas o que eu quero dizer, todas as experiências tristes ou felizes. E a outra forma de viver que é a nossa e deve ser o nosso objetivo maior. Viver pela inspiração divina. Então, repetindo, o Ho'oponopono ensina que só existem 2 formas da gente viver. Ou a gente reencena o passado, ou a gente vive pela inspiração divina. E o nosso objetivo deve sempre ser viver pela inspiração divina. Só que para a gente viver pela inspiração divina, a gente tem que deletar o passado. Essa é a questão. Se você não deleta o seu passado, se você não deletou, se você não perdoou, que é outra forma, outro nome para deletar, né? Porque para você deletar o passado, para você apagar o passado, é necessário perdoar e amar. Não tem outro caminho. Então, para que eu possa viver pela inspiração divina, eu preciso perdoar e amar. Então é isso que a gente tem que focar. É isso que a gente tem que procurar. Você pode nunca ter feito o curso de Ho'oponopono, você pode vir a fazer ou não, mas tenha isso em mente, só existem 2 formas de viver, reencenando o passado ou pela inspiração divina. E o sistema do Ho'oponopono, ele explica e ensina em detalhes esse processo, como isso acontece dentro da gente, que não vem ao caso aqui agora. O que é importante agora é a gente entender isso. Então vamos aprofundar essa questão de reencenar o passado ou deletar? Muito bem. O que é deletar o passado? Para você poder viver pela inspiração divina. Imagina um armário cheio de roupa. Está abarrotado de coisa lá. Você está com uma roupa nova, você não tem como colocar, seu armário está cheio. Seu armário interior está lotado de informação. De experiências que você já viveu, experiências tristes, ruins, experiências boas,
mas elas estão lá enchendo, elas vão se acumulando. Enquanto eu tiver aquele armário cheio daquelas coisas antigas, eu acabo revivendo aquilo. Não tem espaço para o novo entrar. Para que eu possa viver pela inspiração divina, eu preciso o quê? Esvaziar o armário interior para que o novo possa entrar. Para que eu possa ter essa conexão com o Criador e diretamente pela inspiração divina, pela intuição, eu possa comandar minha vida. Eu possa me conectar ao fluxo da vida, porque você tem um planejamento divino. Você tem uma missão, você veio aqui com uma proposta. Para que você possa vivenciar esse planejamento divino, a gente precisa estar com um caminho livre. Então, para dar um exemplo de como nos faz mal reencenar o passado, eu vou falar de uma forma simbólica e vocês vão entender como isso nos atrapalha, tá? Imagina que as experiências difíceis, ruins que você já passou na sua vida, desde que você nasceu, das que você se lembra, porque ainda tem as das vidas anteriores, né? A gente falou na segunda parte, no vídeo anterior, sobre o acesso aos registros sacásticos, por que é importante. Por que os registros sacásticos acessar é tão importante? Porque ele ajuda a gente a deletar, a esvaziar o armário interior para a gente poder viver o novo. Mas vamos lá. Vamos pensar de uma forma simbólica. Imagina uma sacola de supermercado, em que em cada sacola de supermercado tem 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, tem um pezinho ali dentro, quilo de arroz, que é bem pesadinho, né? Então imagina que a sacola está com 1 quilo de arroz. Então imagina que essa sacola com esse peso, ela representa uma situação ruim que você já viveu, ou triste, ou difícil, que te marcou, que te magoou. Aí você pega a sacola e põe no braço. Aí você está caminhando pela vida, carregando aquele peso com você. Aí você passa, porque a vida tem disso, por outra situação difícil. Pega outra sacola, põe no outro braço. Você continua caminhando, mas o que acontece? Você começa a ficar mais pesado. Caminhar fica mais difícil. Por quê? Porque você está carregando um peso extra. Você está carregando um peso que você não precisa carregar, que você colocou em você. Por isso que o Ho'oponopono diz que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Porque esses pesos a gente que coloca. A gente vive experiências que por algum motivo, na nossa caminhada evolutiva, a gente precisa passar. Mas isso não significa que a gente tem que carregar elas com a gente para sempre. Passou, resolveu, quitou, aprendeu, resgatou, o que quer que seja. Ok, acabou. Posso continuar caminhando leve e vou viver cada vez melhor. Então você imagina, se você pensar agora, se você fizer uma rápida reflexão sobre todas as coisas que te pesam dentro de você, quantas sacolas você está carregando em cima do seu corpo? Olha o peso que você está levando para viver. Por isso que o Ho'oponopono diz que a gente só vai ser feliz quando a gente viver pela inspiração divina. E viver pela inspiração divina significa o quê? Jogar fora essas sacolas com esses pesos que a gente está carregando. Aí o que vai acontecer com a gente? A gente vai se sentir mais leve. A gente vai ver o colorido da vida. A gente vai estar aberto para sentir, para receber do Criador, do nosso eu superior, as intuições, as informações que a gente precisa para caminhar bem. Situações difíceis fazem parte da nossa caminhada evolutiva, especialmente na faixa vibratória que a gente se encontra. Mas isso não significa que a gente tem que carregar elas conosco. Um outro dado interessante, vocês podem fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso, isso é científico, os médicos dizem isso. Tem uma médica que eu gosto muito, inclusive ela tem vários livros já publicados em português, ela inclusive já desencarnou, mas é uma pessoa muito especial, chamada doutora Candice Pert. E a doutora Candice Pert, ela é uma neurocientista. Ela tem um livro, se eu não me engano, busquem isso, Moléculas da Emoção, em que ela fala sobre no corpo o efeito dos nossos sentimentos e das nossas emoções.
E os médicos, a ciência já explica, e a doutora Candice Pert fala muito disso, e o doutor Joe Dispenza e tantos outros bacanas que tem por aí. É só vocês darem uma pesquisada que vocês vão ver isso. Que para a sua alma, agora falando pelo lado espiritual, que vai combinar com esse lado científico, que eu não sou cientista, não vou entrar em detalhes nessa parte, que não é a minha área. Minha área, a área espiritual, é o estudo da alma. Para a sua alma, e isso vale para o seu cérebro, que está no teu corpo físico, quando para ele não existe passado nem futuro, é exatamente como os registros sacásticos. Então, quando você vive uma situação dolorosa, você viveu. E aquilo emitiu em você, aquilo emanou de você emoções dolorosas, tá? Mas aquela situação aconteceu, você passou por aquela emoção dolorosa e aquela situação acabou. Quando a situação acabou, você não precisa guardar aquela emoção que você viveu. Você pode deixar ela embora. Você pode deletar ela, você pode se desligar dela, romper com ela, para continuar caminhando leve. Mas o que a gente faz? É a sacola com 1 quilo de arroz dentro. A gente pega aquela emoção dolorosa e a gente põe no ombro. A gente carrega ela com a gente. Isso é reencenar o passado. E para o seu cérebro, para a sua alma, toda vez que você lembrar do que aconteceu, não importa se isso aconteceu 1 semana, 1 ano, 10 anos, 50 anos ou 70 vidas atrás. Quando você se lembra do acontecido, que te machucou, que te doeu, que te fez sofrer, para o seu cérebro, para a sua alma, é como se você estivesse revivendo isso novamente. Ele não diferencia se está acontecendo a situação agora ou se essa situação aconteceu há 20 anos atrás. Ele não sabe essa diferença. E aí ele manda para o seu corpo, a química do corpo toda age manifestando aquela dor, aquele sofrimento, aquela emoção difícil. Então, quando a gente vive reencenando o passado e a gente revivendo as mágoas, revivendo aquilo que nos machucou, aquilo que nos doeu, a gente está bombardeando nosso corpo físico de uma química que não é boa para nós, porque a gente está mandando um comando de dor e sofrimento, quando a gente não precisa mais fazer isso, porque a gente precisou passar por isso uma vez, acabou, resolveu. E qual é a forma para a gente se libertar disso, da gente parar de reencenar o passado? A gente parar de reviver as coisas dolorosas, a gente tirar as sacolas com os pesos do nosso corpo, perdoando, amando incondicionalmente. É isso que o Ho'oponopono ensina. Esse é o princípio do Ho'oponopono. Todo o sistema do Ho'oponopono está ao redor de você se liberar das memórias que você não precisa mais, que nós chamamos isso purificar as memórias. As memórias são os sacos de mercado que a gente carrega e vai dando no corpo. Agora, se você fizer uma rápida reflexão e você pensa, você vai ver quanta coisa você está carregando aí dentro de você que você não precisa mais. E aí a gente sofre. Porque quando a gente reencena o passado, a gente reencena a dor, a gente reencena o sofrimento, a gente reencena todos os sentimentos e as emoções desagradáveis que a gente passou. O que a gente vai atrair com isso? Que realidade que a gente vai criar? Uma realidade de dor, de sofrimento, de dificuldade. Então, vocês percebem por que é tão importante a gente deletar o passado. E é tão importante esse entendimento que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, porque quando a gente entende, essa é uma afirmação muito profunda do Ho'oponopono. Quando a gente entende que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, significa assim, então quer dizer que a realidade que eu estou vivendo hoje, que eu não estou gostando, que está difícil, que está me gerando dor, foi eu que criei. E por que eu criei? Porque eu estou reencenando o passado.
Porque eu não me desapeguei dela, porque eu não deixei ela embora. E vamos lembrar o seguinte, perdão é perdão. O perdão verdadeiro é esquecer, é deletar, é purificar. Esse papo tipo, eu perdoei fulana, mas nunca mais quero vê-la na minha frente, não é perdão, você não perdoou, você está se enganando. Perdoar significa que você realmente perdoou, e se você encontrar com ela na sua vida em algum momento, você vai estar com o seu coração limpo. Não quer dizer que você tem que ser capacho de ninguém, nem que você tem que viver atrelado a alguém que não te faz bem, mas que você não vai guardar aquele peso do passado dentro de você. Aquele passado foi deletado, você passou uma borracha e está começando a sua vida nova. Então vamos lembrar disso, que para o nosso cérebro, para a nossa alma, não existe passado e nem futuro. Existe aquilo que a gente carrega dentro da gente, aquilo que a gente já deletou. E quanto mais a gente deletar, melhor. Esse é o princípio do Ho'oponopono. Porque purificando e deletando as memórias, as experiências passadas, eu esvazio o meu armário interior e eu estou pronta para receber tudo de bom que Deus tem para me dar, que o universo tem para me oferecer, pela inspiração divina. Experiências novas, relacionamentos novos, vida nova. Mas eu não tenho como ir para a vida nova carregando tudo isso comigo. Imagina as sacolas de mercado que você está no teu corpo. Imagina que você está entupida de sacola no braço, na frente, no pescoço, nas costas, e você está tentando ir para a vida nova carregando aquele peso. Não tem como, gente. Não tem como. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, seja ele qual for, em que aspecto for da vida, significa também que você está carregando aí vários pesos que você não precisa mais. Então a sua cura vai passar por você olhar para dentro de você e começar a pensar e a enxergar o que eu preciso perdoar, o que eu ainda estou guardando dentro de mim. É isso que o Ho'oponopono ensina. E se você quiser aprender mais sobre o Ho'oponopono, me manda uma mensagem. Eu sempre estou dando curso de Ho'oponopono, é uma aula única, é um dia de aula. Eu fiz questão de montar o curso de Ho'oponopono com um dia de aula, porque eu sempre quis que o meu aluno saísse da aula com todas as ferramentas que ele precisa nesse processo. Porém, lembre-se disso. Perdoar é fundamental. Então lembra disso, que a gente vive reencenando o passado ou a gente vive pela inspiração divina. Que não existem vítimas, não existem vítimas. Existem situações difíceis, mas nós não somos vítimas. Por quê? Porque nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Isso é uma afirmação muito profunda. Porque aí você me pode perguntar assim, mas Dani, mas eu tomei um tombo, quebrei a perna, então eu quis isso? Você está dizendo que eu sou responsável por isso? É, de alguma forma é. Seja por uma causa atual, seja por uma causa recente. Aí é uma coisa de aprofundar, entender no acesso dos seus registros, de perguntar por que você fez isso com você. Inconscientemente, é claro que ninguém quer se machucar de propósito, mas de alguma forma existiu uma causa. E aí é que está a nossa grande ponto de transformação. Porque se eu tenho essa consciência que está acontecendo alguma coisa na minha realidade que eu não estou gostando, eu posso mudar ela a partir do momento que eu quiser. Porque a realidade vai se transformando conforme a gente se transforma. A nossa realidade material é um reflexo da nossa realidade espiritual. Quando a gente muda por dentro, quando a gente para de reencenar o passado, quando a gente começa a viver pela inspiração divina, tudo na nossa vida muda. Tudo. Então começa aqui dentro. E a outra coisa que eu acho maravilhosa dessa afirmação, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, significa que se as coisas não estão boas, eu posso mudar elas a hora que eu quiser. Não significa que eu tenho que fazer tudo sozinho, mas eu posso mudar. E eu repito aqui que eu falei no primeiro vídeo.
Você não tem que dar conta de tudo sozinha. Busque ajuda médica especializada, busque suporte espiritual. Vai fazer um tratamento espiritual no centro espírita, na igreja, num templo budista, onde você se sente bem. Busque ajuda psicológica, busque um terapeuta holístico, busque registro sacrástico, busque o que você precisar. E paralelo a isso, vá olhando para dentro de você e vai, com essas informações novas, você vai começando a falar, poxa vida, então eu estou reencenando o passado, eu não estava nem me dando conta disso. Porque na maioria das vezes a gente acha que a gente superou tudo. Mas quando a gente vai olhar, a gente viu que não superou. Então, para concluir esse vídeo, eu vou passar para vocês um exercício do Ho'oponopono muito bacana, que funciona maravilhosamente bem, para vocês fazerem em casa se vocês quiserem, tá bom? O exercício é o seguinte: pegue uma folha de papel em branco e um lápis e uma borracha. Você só vai precisar dessas 3 coisas. E você vai escrever nessa folha de papel em branco tudo que te dói, todas as mágoas, todas as tristezas, o que está te incomodando no momento. Escreve, mas escreve com a sinceridade da sua alma. Põe mesmo ali no papel, com toda honestidade. Se você está sentindo raiva, escreve, eu estou sentindo raiva, eu não queria sentir, mas eu estou sentindo, eu estou triste, eu estou desanimado. Põe tudo isso, tudo. Quantas folhas de papel você precisar, também tem isso, né? Às vezes uma folha só não dá. Ou você pode fazer em partes, escolhe um assunto, faz sobre aquele assunto, depois numa outra vez faz sobre outro assunto. Depois que você fizer isso, pegue uma borracha, mas faça isso concentrada, sentindo, presente, né? Com a sua energia ali presente. Você vai pegar uma borrachinha e você vai começar a apagar tudo que você escreveu no papel. E enquanto você estiver apagando, você vai dizer: do mesmo jeito que eu apago essas palavras nesse papel, eu estou apagando isso de dentro de mim. Você pôs para fora na hora que você escreveu. E com a borracha você vai apagando sem pressa. Vai apagando, apagando, vai repetindo isso mentalmente, do mesmo jeito que eu estou apagando tudo que está aqui no papel, eu estou apagando isso tudo de dentro de mim, até que o papel fique branquinho novamente, que não tenha nenhuma palavrinha lá. E você vai ter, de uma certa forma, purificado e deletado de dentro de você aquela emoção. Isso, gente, é uma noção muito, muito básica do Ho'oponopono, mas ela é preciosa. Para quem quer se aprofundar, faça o curso que vocês vão mudar a vida de vocês e vão ficar encantados com o que o Ho'oponopono tem para te ensinar. Que você vai descobrir que você é um universo muito maior do que você imagina. Mas o que eu estou falando aqui hoje é precioso. E esse conhecimento é um conhecimento universal. Então tenhamos sempre isso em mente. Vamos parar de viver, de reencenar o passado e vamos construir uma nova realidade. Essa é a chave para a gente superar as dificuldades. Assista, para quem está assistindo só esse vídeo, começa do primeiro, que vocês vão entender. Porque a gente está fazendo aqui um passo a passo. Eu comecei no primeiro vídeo, falando o passo inicial. O segundo, falei do acesso aos registros sacásticos. Hoje estou falando do Ho'oponopono. E ainda temos alguns pela frente. Se você for fazendo passo a passo e procurando refletir e olhar para dentro de você, você já vai estar dando início à sua grande transformação. E ela é muito importante agora, porque a nossa felicidade, a nossa prosperidade, a nossa saúde, nosso bem-estar, a nossa alegria depende da nossa paz interior, da gente estar equilibrado internamente. Esse equilíbrio entre espírito, mente e corpo. Então essa é a proposta dessa série. Te auxiliar a como você pode começar a dar início à sua transformação interior e mudar a sua vida para muito melhor e ser feliz e se harmonizar. Então é isso. Meu nome é Dani Lobo e eu agradeço a vocês pela presença. Paz e bem e até o próximo vídeo.